Olá, meu nome é Lucas Santos, sou aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual da Paraíba. Estou aqui por causa da atividade proposta pelo professor Janderson, na qual nós temos que fazer um vídeo e nele discorrer sobre um tema. O tema escolhido foi a regulamentação da profissão. Aqui vamos pegar as definições, algumas informações básicas e as opiniões de pessoas que estão no mercado. Então, aprecie o vídeo. No mercado atual, um assunto debatido é a questão da regulamentação do profissional de TI. É debatido por aqueles que exercem, por associações, as empresas e os sindicatos em geral. Por que é tão debatido? Porque foi observado que em 2015 o segmento de tecnologia da informação movimentou mais de 530 bilhões no país. Isso é basicamente 9% do PIB da época. Isso foi, para mim, quando eu analisei essas informações, foi algo assustador. Parar para pensar que conseguimos movimentar isso tudo, mas não é tão surpreendente porque estamos numa época tecnológica. Não só isso, mas também é possível perceber que são mais de 1,2 milhões que atuam no setor atualmente. Desses 1 milhão, 450 mil trabalham diretamente com TI. As outras, aproximadamente, ou é mais que 750 mil pessoas, têm empregos em instituições bancárias, hospitalares, indústrias, comércios. E isso demonstra outro ponto muito importante que é a, a área de TI tem sim uma importância em todo o ambiente que vivemos atualmente em sociedade. Ele se tornou, vamos dizer, o centro, se eu não estivesse sendo muito arrogante com essa fala. Mas sim, TI ganhou uma importância muito grande com o decorrer dos tempos e com a evolução das tecnologias. No entanto, a pergunta é: como está o mercado de TI atualmente? O mercado de TI atualmente pode ser considerado como algo bem maleável e também bem complicado ao mesmo tempo. É claro, dependendo do que você deseja. Se você deseja um produto com baixo custo, você vai ter em quantidade no mercado, é claro, mas quando procuramos algo feito por um profissional qualificado, já é possível começar a ver o problema. Pois, quando observamos melhor e com mais filtros a quantidade de empregos para esse setor, vemos que existe realmente um grande número de vagas e que aumentam a cada dia. Essa ideia só mostra um ponto, que mesmo em grande quantidade de profissionais, ainda há falta de profissionais capacitados no mercado. E é aí que veio a ideia de uma regulamentação. Vamos primeiro parar para pensar. O que diz a proposta da regulamentação da profissão de TI? A proposta é a Lei 607 de 2007, do Senado Federal. Não sendo essa a última feita para esse período de tempo, porém é possível ver uma semelhança dela entre as outras. E por isso vamos tê-la aqui, mas por essa semelhança. E é claro, vamos pegar somente os pontos principais. Segundo o documento, quem possui diploma de ensino superior em análise de sistemas, ciências da computação, processamento de dados, expedidos por escolas oficiais ou reconhecidas, poderá exercer a profissão de analista de sistemas no país. O mesmo vale para quem é graduado por escolas estrangeiras, reconhecidas pelas leis de seus países, e que revalidarão seus diplomas de acordo com a legislação brasileira. Ok? Mas em relação aos profissionais que não têm formação, é dito que os profissionais que não têm formação, mas que conseguirem comprovar que exercem a função de analista de sistemas por 5 anos, podem requerer o registro profissional nos conselhos regionais de informática. E também aqueles que exercem a função de técnico de informática também podem requerer, porém vai ser só por 4 anos. Ok, agora vamos ver os pontos positivos e negativos. Essa parte ficou com a minha colega Natália. Natália, pode começar. Vamos ver o que ela tem para nós. Olá, eu me chamo Natália e eu vou falar um pouco sobre os prós e contras da regulamentação dos profissionais de TI. A respeito dos pontos positivos, nós temos a garantia e a melhora dos serviços prestados, que, segundo a lei, os profissionais de TI com qualificação acadêmica serão capazes de desenvolver melhor
softwares e serviços do que os que nunca estiverem na universidade ou em algum curso da área. O segundo item seria a valorização do profissional de TI em relação ao salário, pois o custo da mão de obra aumentaria, já que todos os profissionais da área terão, no mínimo, um curso superior ou um curso técnico no currículo, e dessa forma as empresas precisariam desembolsar mais dinheiro para adquirir um profissional mais qualificado e experiente para suas empresas. O terceiro ponto seria a uniformidade dos profissionais de TI. Atualmente, existem profissionais de TI que são autodidatas, né? E acabam que ganham o mesmo salário que um profissional de TI que passou 5 anos ou mais em universidade, estudando, adquirindo conhecimento, sabe tanto quanto este, né? Um quarto ponto também seria a obtenção de direitos e deveres específicos, que isso inclui a determinação de padrões de nível de formações, padrões éticos e garantias uniformes em variados setores, né? Isso aí ocorre com médicos, engenheiros civis, enfermeiros, dentistas, entre outros profissionais aqui no país. Um quinto ponto seria a questão da independência da área, que levaria a uma maior representatividade e, consequentemente, aumentaria a união da categoria. Os seguintes seriam os pontos negativos. O primeiro ponto negativo seria a redução significativa da quantidade de profissionais de TI no mercado, que com essa regulamentação, muitos profissionais perderiam seu direito de atuação e a quantidade desses profissionais de TI seria bem limitada. E isso causaria um prejuízo para essas empresas que estão em busca de profissionais de informática de qualidade, né? Um segundo ponto negativo seria a associação entre qualidade de serviço e custo superior. Na prática, não há essa garantia que um profissional recém-formado em um curso superior da área de informática ou de computação desenvolverá equipamentos e sistemas de alta qualidade. Infelizmente, isso aí não é uma garantia, né? E um terceiro ponto seria a experiência tentativa sem sucesso no exterior, que nos Estados Unidos, no ano de 2011, tentou se regularizar os profissionais de TI, mas não foi possível, não obteve sucesso nisso, por questões financeiras e éticas. Um quarto ponto seria a restrição de acesso profissional, que com essa regulamentação haveriam limitações de empregos e perda de competitividade internacional, ou seja, os profissionais daqui do Brasil não poderiam competir com profissionais de outros países, trabalhar no exterior, isso aí seria mais difícil, enfrentaria mais dificuldade. E um último ponto negativo seria o custo. Esse custo diz respeito ao aumento do valor financeiro para custear esses profissionais de TI que seriam regulamentados para as empresas, né? As empresas interessadas na contratação. E isso poderia levar a uma maior resistência na contratação e também a uma maior restrição remuneratória, ou seja, o salário ia sofrer uma queda significativa. Obrigado, Natália. Essa parte realmente foi bem interessante vermos esse âmbito. Agora vamos ver a opinião de algumas pessoas que estão na área. Ribamilton nos trouxe dois bons convidados, então vamos assisti-los. Eu vou colocar em seguida porque eu não aguento mais fazer esses vídeos. Então, Ribamilton, me salve. Eu vou estar aqui só no final para agradecer. Vou estar aqui esperando. Então, boa noite. Boa noite para quem estiver aí nos ouvindo. Eu me chamo Elildo Santos. Eu trabalho há mais ou menos 8 anos na BBTS, Banco do Brasil, Tecnologia e Serviço. Eu atuo na área de manutenção, né, manutenção de hardware. E, esporadicamente, em alguns momentos, com software, mas muito pouco, né? Não é o foco do nosso trabalho. Então, lá vai a nossa primeira pergunta. Você é a favor ou contra a regulamentação do profissional de TI e por quê? Eu sou a favor, né, porque eu acredito que, como todo profissional, o profissional de TI
ele deve ter, sim, sua atividade regulamentada, até porque é uma forma de ele ser mais reconhecido, né, no mercado de trabalho. No meu ver, um profissional que não esteja regulamentado é como se ele fosse mais um, né, no meio da multidão, né? Então, eu sou a favor, sim, da regulamentação. Na sua visão, Exato. qual a situação do mercado de TI atualmente? Olha, como eu te falei, né, minha atuação tem sido mais em hardware, mas o que eu posso dizer sobre o mercado de TI, pelo menos o que se apresenta para a gente, é um mercado em franca expansão, né? O mundo atual ele tem uma demanda muito consistente de profissionais dessa área e que acredito que essa demanda ela só tende a aumentar, né? Principalmente em duas frentes, né? Tanto as pessoas que trabalham com infraestrutura, que, engraçado, pouco se fala, né? Quando se fala em TI, o foco é mais na questão do desenvolvimento, né? No analista de sistemas, mas é bom a gente ficar de olho também na questão da infraestrutura, que é quem suporta toda essa tecnologia, né? Sem uma infra, essa conversa não seria possível. Verdade. Mas a gente não pode fugir do, do, do que a gente vê, né? A área de software, sim, ela tem demandado bastante profissionais, tanto na área de desenvolvedores, quanto de banco de dados, né? E eu acredito que só tem a crescer essa demanda. Pergunta intermediária ainda. Na sua opinião, qual a diferença de um autodidata, profissional autodidata, e alguém formado em ciências da computação? Pergunta complicada. Olha, a diferença que eu posso citar, ela é no seguinte sentido, de que eu acho que o autodidata ele tem mais liberdade de buscar assuntos que são do seu interesse e com os quais ele se familiariza, assuntos que ele acredita que sejam mais relevantes, né, para ele, para a carreira dele. Em contraponto ao aluno, né, ao cara que está numa instituição de ensino, ele inevitavelmente vai ter que cumprir uma determinada carga horária com determinadas matérias, né? Ele não pode fugir disso. E ele, vamos dizer assim, o tempo que ele estaria utilizando para se dedicar àquele assunto específico que ele quer dominar, ele vai, né? Ele vai ter que usar esse tempo para desenvolver outras disciplinas, outros conhecimentos. O que não é ruim, obviamente, né? Conhecimento nunca é ruim. Mas aqui eu estou focando na questão de tempo, tempo dedicado, né? Então, nesse sentido, o autodidata, ao meu ver, ele acaba levando uma leve vantagem. O que pode acontecer no nosso mercado caso a lei, esse projeto de lei, fosse aprovado? O que poderia acontecer, na sua opinião? Olha, eu acredito que traria benefícios para os profissionais da área, traria benefícios, inclusive, para os clientes desses profissionais, né? Porque traria como é que eu posso dizer, um respaldo, né? Um profissional habilitado, um profissional reconhecido, um profissional com, vamos dizer, uma marca, né? Esse cara aqui, ele tem registro, ele tem reconhecido, né, o seu valor como profissional. Claro, não que um profissional que não tenha passado por faculdade ou que não tenha ainda o registro, né, que ele não tem, não que esse profissional não sirva, não é isso que eu estou dizendo. Mas um profissional registrado, a gente sabe, né, que acaba tendo um impacto positivo muito melhor do que um profissional não registrado. Então, meu nome é Adriano Araújo Santos, mas artisticamente me conhecem como Adriano Santos, né?
Eu sempre fiquei artisticamente porque participo. Assim, a gente da área de TI sempre é conhecido por um nome e um sobrenome, né? Então, Legal. Adriano Santos fica mais sonoro do que Adriano Araújo, para não ficar o símbolozinho AA. Então, eu sempre digo isso, né? Certo. Bom, eu estou formado pela UEPB, né, no curso de licenciatura em computação. Sou mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Campina Grande e sou doutor em ciência da computação pela Universidade Federal também de Campina Grande, né? Legal. No Brasil, eu trabalhei 10 anos em uma empresa, uma fábrica de software chamada Light Infocom Tecnologia. É uma empresa genuinamente campinense, mas que tem tecnologias próprias, é bem conhecida, a Light Infocom. Trabalhava com banco de dados e tudo. Trabalhei 10 anos nessa empresa. Inclusive, eu fazia administração na Universidade Federal e eu larguei a administração para entrar no curso de computação da UEPB, né? Que E eu estava legal. trabalhando já na Light Infocom. Também sou formado pela Escola Técnica Redentorista, eu tenho um curso de Telecomunicações e Eletrônica, né? Isso. O meu mestrado foi em processamento de linguagem natural. Eu trabalhei com símbolos temporais, na UFCG, eu desenvolvi um método de recuperação de expressões temporais complexas. Aí foi o meu primeiro contato com a área de inteligência artificial, né? Processamento de Legal. dados. E o meu doutorado, eu desenvolvi um modelo para diminuir o erro médico, né? Eu tenho muita satisfação de ter sido o primeiro aluno da UEPB a entrar no mestrado da UFCG, o primeiro aluno da UEPB a se tornar doutor também, né? Então, eu tenho muita honra disso. Voltei na UEPB, ministrei aula na UEPB durante 2 anos, fui professor substituto, participei do NUTS como pesquisador também logo no início, e depois eu fui para a Facisa. Passei aproximadamente 8 anos sendo professor de curso de Sistema de Formação na Facisa, coordenei o laboratório do LTI, Laboratório de Tecnologia da Informação. Fui Microsoft Student Partner, fui líder da comunidade técnica de desenvolvimento .NET da Paraíba durante muito tempo, representei o Brasil na Imagine Cup também, não só o Brasil, na verdade, a América Latina, né? Fui selecionado pela Microsoft para fazer parte da equipe do Imagine Cup, fui evangelista Microsoft durante muitos anos. Então, a primeira pergunta é essa: se o senhor é a favor ou contra a regulamentação do profissional de TI e por quê? Vamos lá. Essa pergunta é interessante mesmo, porque, como você falou, era desde 2007 que ela vem. Na verdade, até antes de 2007, essa discussão já vem acontecendo, né? Sobretudo no país, né? No Brasil, né? Em si. A minha primeira, assim, a minha primeira visão com relação à regulamentação de coisas, ou de qualquer coisa, é uma visão positiva, né? É uma visão positiva. A primeira vez que eu vi esse termo, essa discussão, no geral, eu fiquei bem, assim, poxa, isso aí vai ser bacana, porque vai fazer com que a gente tenha alguns direitos já pré-definidos, pessoas que têm uma formação específica, elas têm uma certa vantagem em termos de mercado, tem uma exigência que o mercado vai só contratar pessoas que tenham essas capacidades ou essa formação, né? Então, na minha cabeça, sobretudo quando eu era aluno, né, eu tinha essa visão muito positiva. Hoje em dia, anos depois, eu já tenho uma visão um pouco diferente desse contexto, né? E eu vou explicar um pouco por quê, né? A tecnologia hoje, ela se desenvolveu de uma forma muito grande, né? A necessidade por profissionais da área, da nossa área, ela é latente, né? Então, assim, se você é um bom profissional da área de TI, com formação ou não específica, você consegue ter um espaço no mercado de trabalho. Sobretudo porque hoje em dia existem algumas modalidades de ensino que possibilitaram que pessoas, mesmo sem ter uma formação específica na área de TI, conseguissem ter uma certa especialidade, né? Vamos dizer assim. Mesmo que o profissional não tenha um conhecimento geral do que é a ciência da computação, que conheça todas as nuances, vamos dizer assim, básicas da área, mas você hoje em dia, com sistemas como Coursera, como o edX, né, como o próprio Udemy,
ou entre outras plataformas, elas possibilitaram que pessoas da área, como nós, que temos uma formação formal, vamos dizer assim, pudéssemos nos especializar ainda mais na área, mas também abriu para que outros profissionais de outras áreas pudessem beber desse conhecimento, né? Isso surgiu, assim, de certa forma, surgiu como uma necessidade realmente de formação rápida. Se você prestar bem atenção, hoje em dia, as empresas elas procuram pessoas que tenham conhecimento diversificado, que é interessante, mas existe uma procura específica sobre certas tecnologias. Quando você, antigamente, estou falando como se fosse um super velho, né? Mas antigamente, quando você ia aplicar para uma área de desenvolvimento de software, você não existia termos específicos como back-end, como front-end, como stack. Esses termos são puramente novos. Para a gente era desenvolvedor. O cara era desenvolvedor, o cara sabia de uma ponta a outra. Mas o nível de tecnologia e o avanço tecnológico foi tão grande que surgiu a necessidade de uma ruptura, né, dessas áreas. E quando existe essa ruptura dessas áreas, na verdade, criou, eu não vou dizer nem uma ruptura, mas uma criação de ramificações. Essas ramificações elas cresceram de tal forma que surgiu a necessidade de profissionais específicos em pequenas folhas, né? Então, assim, isso vem mudando e vem girando em termos de mercado. E não tem as pessoas com formações específicas para ocupar essas áreas, né? Dificilmente você vai encontrar algumas instituições de ensino superior que acompanham, né? Acompanham as necessidades do mercado, principalmente da instituição pública. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o currículo ele já é pré-formatado. Para que haja uma mudança no currículo em instituição pública, por exemplo, tipo um currículo que ficasse dinâmico, né, a ponto de acompanhar a necessidade do mercado em uma instituição pública, isso geraria uma burocracia muito grande em termos de formação da universidade pública, entendeu? Assim, o currículo da instituição pública ele é muito mais rígido do que o currículo da instituição privada. A exemplo, a própria Facisa. Eu vou dar o exemplo da Facisa porque é o exemplo que eu vivenciei muitos anos como professor. E a gente, como instituição privada, naquele tempo, e eu acho que hoje em dia ainda também, a gente conseguia ter adaptação com as necessidades do mercado e a gente formava pessoas com essas necessidades. No entanto, ainda é um número pequeno para as necessidades. Quando você regulamenta algo, como é a pergunta em geral, você limita também o escopo de escolha. É como se você forçasse com que as grandes empresas, por exemplo, ou as empresas no geral, elas tivessem a obrigação de colher simplesmente os profissionais formados nas instituições de ensino, certo? Como essa. E como existe essa rigidez no currículo das instituições, vai existir um gap de comunicação, tá? Então, com esse meu pensamento, na verdade, eu fui evoluindo esse meu pensamento ao longo dos anos, como professor e como profissional da área de TI, eu percebi que muito mais importante do que uma regra que regulamenta uma profissão, por exemplo, é que você seja competente no que você faz. Muito obrigado por ter assistido. É basicamente isso. Os dois convidados foram ótimos. Eu fiquei encantado muito com a forma que o Adriano trouxe para nós essa visão de um mercado externo. Fiquei muito feliz até. E muito obrigado por assistir. E tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu só sei que eu vou dormir. Janderson, obrigado por trazer esse vídeo. Eu fico muito feliz, viu? Muito feliz. Tipo, eu não consigo expressar tanta felicidade. Muito obrigado.